Olá, alunos do sexto ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês explicando as questões da semana número 2 da nossa apostila número 3. Nossa unidade temática, a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. O nosso tema, sociedade mesopotâmica. E vamos lá, origem da civilização. Tem um pequeno texto, vocês devem ler esse texto. E aqui começam as atividades. Vamos lá. A Mesopotâmia foi palco das primeiras civilizações da nossa história. Os sumérios, em aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, já tinham formado uma série de cidades que se destacaram como as mais importantes da região. Ur, Uruk, Nippur, Lagash eram conhecidas como cidades-estados, ou seja, eram independentes entre si. Esse povo se dedicou ao comércio local e também com outras cidades distantes. Com o crescimento dessas atividades, os sumérios começaram a registrar suas transações comerciais. Esses registros eram feitos pelos escribas em tabuletas de argila, como podemos observar na imagem a seguir. Então aqui, uma tábua de argila, vocês podem observar que há vários símbolos, há várias marcações, ok? Bom, vamos lá. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. De um lado o rio Tigre, de outro o rio Eufrates. E ali começa, por assim dizer, a nascer a civilização humana. Surgem as primeiras cidades, surge a escrita. Então, é uma localidade e um período muito importante para a história do conhecimento humano. Esses povos que ali viviam eram chamados de sumérios, porém eles viviam em cidades que eram independentes entre si. Isso que significa cidade-estado. Não é como, por exemplo, aqui no Brasil. Nós temos um país chamado Brasil, nós temos um estado chamado Minas Gerais e nós estamos numa cidade chamada Uberaba. Todos fazendo parte do mesmo território da mesma nação. Então havia esse povo chamado de Sumério e eles se organizavam em cidades que eram independentes entre si. Entendem? Então uma cidade não dependia da outra, embora falasse a mesma língua, tivessem costumes parecidos, etc. Então, quando vocês ouvirem falar em cidade-estado, é sobre isso que se está falando. E eles também foram muito importantes porque eles praticamente inventaram a escrita. Se vocês observarem essa tábua de argila com esses símbolos, provavelmente vocês não vão pensar que isso seja uma forma de escrita, né? Se comparado com o que a gente tem hoje, mas sim era. Então, é a primeira vez na história que a humanidade se comunica de forma escrita. Então, é muito importante conhecer este período, conhecer este povo, ok? Eu vou deixar depois um link de um vídeo com mais detalhes, porque a apostila está cheia de questões, mas não traz muito material, então é fundamental pesquisar na internet, assistir esse vídeo que eu vou deixar também, ok? Bom, vamos lá para as questões. Após analisar a imagem, responda as questões abaixo. Quem eram os escribas e qual o seu papel na sociedade da Mesopotâmia? Então aqui é a primeira coisa para vocês pesquisarem, o que significa escribas e como eles eram importantes para os mesopotâmios, ok? B. Como se chamava a escrita criada pelos sumérios? Como vocês podem ver, esse tipo de escrita aqui é muito diferente do que a gente faz hoje, não é? Ela tinha um nome específico. Que nome era esse? Vocês também conseguem achar pesquisando na internet. Em relação à imagem, de que maneira os povos mesopotâmicos faziam os registros comerciais? Então, você vai olhar, olha só aqui a nota. Nota de venda de um escravizado do sexo masculino em um edifício em Churupaq, tabuleta suméria, 2600 a.C. Então, essa tábua aqui, ela está registrando a venda de um escravo
e também de um prédio, né? De um edifício, de uma construção nessa cidade aqui. Então, olha quanta informação existe aqui, ok? Então, você deve refletir para responder essa pergunta. Vamos para D. Você consegue entender o que está escrito na tabuleta? Segundo a legenda, que tipo de registro está contido na imagem? Então, é o que eu acabei de falar aqui, sem segredo. Como era feita a escrita na Mesopotâmia? Então, ao pesquisar qual é o tipo de escrita, você já vai descobrir como elas eram feitas, né? Aqui está falando que é uma tábua de argila, mas como que esses símbolos apareciam? E mais, como que eles duraram até hoje? Então, ao pesquisar sobre o tipo de escrita, vocês também vão encontrar sobre como ela era feita. Qual a importância para os povos sumérios do registro por meio da escrita? Ou seja, por que foi importante para estas pessoas criar um sistema e fazer um registro daquilo que estava acontecendo ao seu redor? Tentem pensar, observem o vídeo que eu vou deixar e vocês vão conseguir responder, ok? Agora vamos lá para 2. Durante o Império Babilônico, logo após a unificação da Mesopotâmia, o imperador Hammurabi ganhou destaque por ter criado um dos primeiros códigos de lei, o Código de Hammurabi. Esse código era composto por centenas de leis, muitas delas baseadas em costumes dos povos sumérios e também em códigos anteriores ao reinado do imperador babilônico. Então, olha aqui a legenda do Código de Hammurabi, né? E aqui você pode observar que são símbolos muito semelhantes ao que a gente viu, né? A diferença é que ele foi entalhado aqui numa pedra, né? Transformado num monumento, digamos assim, que sobreviveu até os nossos dias. E é muito importante, porque o Código de Hammurabi ele vai inaugurar para a humanidade uma espécie de legislação, né? Ele vai estabelecer leis e essas leis vão controlar a dinâmica da sociedade, como as pessoas se relacionavam, o que podia ser feito, o que não podia. Então é muito importante para a humanidade conhecer esse código, que são as primeiras leis que foram formuladas e que sobreviveram até os nossos dias. Então vamos lá para o que está perguntando. Descreva o que você observa na imagem acima. Então observe e diga o que você vê, o que você entende. Vamos para B. Você consegue identificar o que está escrito? Por quê? Então, olha lá. Você consegue ler o que está escrito aqui, aqui, aqui? Consegue? Não consegue? Por que você consegue ou não consegue? Escreve aqui. Vamos para C. Por que o Código de Hammurabi foi tão importante para o sucesso do governo de Hammurabi? Então, ao pesquisar sobre o código, vocês vão entender que ele foi muito importante para o governo desse imperador Hammurabi. A questão é por quê? Que diferença fez para o governo dele ter esse código? É isso que vocês devem pesquisar. E qual a importância de um código de leis? Agora, de modo geral, você acha que é importante ter um código de leis, dizendo, por exemplo, o que pode ser feito, o que não pode, o que é crime, o que não é? Ok? E nos dias atuais, qual é o nosso mais importante código de leis? Isso aqui é um assunto muito importante. Toda semana tem alguém falando disso. O Brasil também tem as suas leis num código muito importante que diz como o nosso país deve se organizar, como ele deve ser conduzido, o que é permitido, o que não é. Como é esse código? Como ele se chama? Então, isso vocês devem pesquisar. O Código de Hammurabi também ficou conhecido por integrar a lei de Talião, conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente, que vocês já devem ter ouvido falar. O que quer dizer essa expressão? Então aqui conversa com os familiares de vocês e vejam o que eles pensam a respeito de olho por olho, dente por dente. Vamos para a próxima. Nos dias atuais, as leis funcionam segundo a lei de Talião. Explique. Então, na nossa sociedade hoje, você acha que ainda funciona assim, olho por olho, dente por dente? Explique o que você entende. Vamos lá para 3, são muitas questões, né? Mas é a apostila. Para além da questão religiosa, os mesopotâmicos fizeram grandes inovações na arquitetura e na escultura. Aqui está adorando, mas é adotando o uso de arcos e baixos relevos.
pesquise no livro didático ou na internet e liste as principais descobertas dos mesopotâmicos nas áreas listadas abaixo. Os mesopotâmicos foram muito importantes no que se refere à astronomia, matemática e escrita. Eles deixaram conhecimentos que foram fundamentais para que outros surgiram depois. E até hoje a gente fala de muita coisa que surgiu nessa época entre esses povos, tanto no que se refere à astronomia, né, que é o estudo do céu, das estrelas, né, de tudo aquilo que está visível à noite, que os povos antigos gostavam de observar o céu à noite, o movimento dos planetas, etc. Tanto para a matemática, que foi muito importante nas relações comerciais desses povos. Então eles inventaram vários sistemas de matemática que nós usamos ainda hoje, e também para a escrita. Como eu disse no comecinho do vídeo, era a primeira vez que a humanidade conseguia se comunicar de forma escrita. Então aqui não tem muito o que fazer, é pesquisar na internet quais foram as contribuições dos povos que viviam na Mesopotâmia no que se refere à astronomia, matemática e escrita. Mas vamos lá para as questões finais. Após identificar as principais descobertas dos mesopotâmicos na astronomia, na matemática e na escrita, responda às questões abaixo. Qual a importância destas descobertas para os povos mesopotâmicos? Então, é basicamente o que eu comentei agora acima. As descobertas feitas pelos mesopotâmicos impactaram apenas a sociedade da época? De que maneira essas descobertas influenciaram outras sociedades? Então, ao pesquisarem sobre isso, naturalmente vocês vão perceber que muito do que foi descoberto aqui influenciou não apenas eles, mas até hoje. E por fim, quais dessas descobertas ainda são utilizadas nos dias atuais? Então, ao pesquisar essas descobertas, vocês conseguirão responder quais delas são utilizadas ainda hoje. É basicamente isso, pessoal. Como eu disse, são muitas questões, eu sei, por isso eu vou deixar um vídeo para ajudá-los a resolvê-las. E qualquer dúvida, dificuldade, chama, pergunta, estou aqui para ajudá-los, ok? Um abraço e até semana que vem.